Tô de volta para mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe, levando a você, família, programa Embalo Total, show de notícias e informações úteis ao tempo todo, tá bom? É só ficar ligadinho de segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia, ou no nosso canal no YouTube, @Rádio Palmeiras FM 104, ou no rádio, na sintonia da 104,1 MHz, Complexo de Valgaia de Comunicação. Vamos que vamos, mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. A primeira que já trago: Senado discute projeto que altera prazos da lei da ficha limpa, hoje terça-feira, dia 2. O Senado deve analisar um projeto de lei que altera as regras de inelegibilidade de candidatos no Brasil. A proposta, de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, está prevista como segundo item da pauta da sessão deliberativa, que será realizada de forma semipresencial, modelo que permite participação de parlamentares tanto no plenário quanto de forma remota. O texto, ele modifica trechos da ficha limpa, da lei de ficha limpa e das leis das eleições, que estabelece novos critérios e prazos para inelegibilidade e possibilita que pré-candidatos solicitem à Justiça Eleitoral uma declaração de elegibilidade antes do registro oficial de sua candidatura. Pelas regras atuais, a lei da ficha limpa, ela define que o prazo de 8 anos de inelegibilidade ele comece a contar apenas a partir do trânsito em julgado da condenação, quando não há mais possibilidade de recurso. O texto de discussão no Senado, ele amplia os marcos que podem iniciar a contagem deste período com a decisão judicial, a condenação, a eleição em que ocorreu o ilícito ou a renúncia do político envolvido. A proposta já esteve na pauta do plenário em agosto, setembro e outubro de 2024, além de março de 2025, mas não chegou a ser votada. Dessa vez, uma sessão semipresencial foi convocada para viabilizar a análise do projeto. Este formato é pouco comum e já foi usado em situações específicas, como durante as festas juninas, em período de recesso branco e em semanas de maior mobilização política. Notícia que trago agora: PIB perde força e cresce 0,4% no segundo trimestre de 2025. O Produto Interno Bruto PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, segundo trimestre de 2025, isso em relação ao trimestre anterior, de acordo com os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O crescimento é o menor do que registrado no primeiro trimestre, que foi de 1,3%. O número informado antes, de 1,4%, ele foi revisado, evidenciando a desaceleração da economia. De acordo com a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, a avaliação de 0,4% no período de abril a junho reforça a perspectiva de desaceleração do crescimento da economia. Era um feito esperado a parte da política monetária restritiva, alta dos juros, iniciada em setembro do ano passado, afirmou. O PIB, ele totalizou 3,2 trilhões em valores correntes. Com relação ao mesmo período de 2024, o crescimento da economia é de 2,2%. Já em relação aos 4 trimestres, a alta acumulada é de 3,2%. No segundo trimestre de 2025, as altas dos setores de serviços, 0,6%, e da indústria, 0,5%, compensaram a variação negativa da agropecuária, que foi de menos 0,1%. Pelo lado de fora, o consumo das famílias cresceu 0,5%, enquanto o consumo do governo caiu 0,6%. Investimentos recuaram 2,2%. Os destaques estão para: entre os serviços que se destacaram, as atividades financeiras e seguros, mais 2,1%, informação e comunicação, mais 1,2%, e transporte, armazenagem e correio, mais 1%. Houve estabilidade no comércio, ou seja, 0,0%, e queda em administração pública, saúde e educação, menos 0,4%. Já na indústria, o crescimento foi puxado pelas indústrias extrativas, mais 5,4%, mas outras áreas apresentaram retração. Eletricidade, gás e saneamento, menos 2,7%, indústrias de transformação, menos 0,5% e construção, menos 0,2%.
O consumo das famílias avançou 0,5%, influenciado pela massa salarial e a questão do crédito. O consumo do governo ele recuou 0,6%. Investimentos retraíram 2,2%, como resultado dos efeitos negativos na construção e na produção de bens de capital. No comércio exterior, as exportações cresceram 0,7%, enquanto as importações caíram 2,9% em relação ao trimestre anterior. Alagoas lança 3 modalidades de parcelamento de débitos de ICMS. O governo de Alagoas publicou no DOE, Diário Oficial do Estado, edição 26 de agosto, 3 decretos que oferecem condições especiais para a regularização de débitos tributários estaduais. Os programas de recuperação fiscal, PROFIS, do Simples Nacional, de extinção de créditos tributários, PET, e de ICMS, o PROFIS ICMS, permitem que contribuintes quitem suas dívidas com o fisco com redução de multas e juros, além de opções de parcelamento. A medida, ela busca dar fôlego financeiro a empresas e pessoas físicas, ao mesmo tempo em que reforça a arrecadação estadual. Votado para microempresas e empresas de pequeno porte, o ME/EPP, optantes pelo Simples Nacional, o decreto de número 103.958/2025 estabelece o PROFIS Simples Nacional, que permite a quitação de débitos de ICMS com fatos gerados até 31 de dezembro de 2024. As dívidas escritas ou não, dívida ativa, ajuizadas ou não, elas podem ser pagas à vista ou de forma parcelada, conforme regras definidas em convênios nacionais. Já o PET, conforme o decreto número 103.959 de 2025, ele se destina a contribuintes com crédito de ICM e ICMS iguais ou superiores a 500 mil, referentes a fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2025. Quem está em recuperação judicial pode utilizar até 50% em créditos contra o Estado e pagar pelo menos 50% em espécie, sendo a entrada de no mínimo 20% e o saldo parcelado em até 12 meses. Para os demais, até 40% do débito pode ser quitado em créditos e 60% em espécie, mais entrada e possibilidade de parcelamento em 12 vezes. O PROFIS ICMS, ele beneficia, assim, contribuintes de forma geral, com débitos ocorridos até 28 de fevereiro de 2025, de acordo com o decreto de número 103.960 de 2025. As dívidas, elas podem ser pagas em prestação única ou parceladas com reduções progressivas de juros e multa, até 70% de desconto para pagamento à vista e até 50% para quem optar pelo parcelamento em até 60 meses. Empresas em recuperação judicial têm condições diferenciadas, com descontos maiores em relação às demais situações. O secretário especial da Receita Estadual, Francisco Ruagi, ele ressaltou que os programas eles foram desenhados para facilitar a adesão e garantir economia significativa. A adesão ela já está disponível no portal do contribuinte da Cefaz-AL, no qual é possível consultar débitos e aderir ao programa mais adequado. Segundo Ruagi, a expectativa é de que a medida beneficie tanto as empresas quanto o próprio Estado, ampliando a regularização fiscal e fortalecendo a arrecadação. Minha última desta participação, uma notícia dupla do esporte. Ederson é oficialmente o goleiro do Fenerbahçe. O Fenerbahçe da Turquia anunciou o goleiro Ederson do Manchester City, contratado por 14 milhões de euros, aproximadamente 89,1 milhões na cotação atual. O contrato vai até junho de 2028, com opção de extensão por mais um ano. A negociação já estava até encaminhada, mas de acordo com informações coletadas pelo pessoal aqui da nossa equipe de jornalismo, o Manchester City estaria aguardando a negociação com Gianluigi Donnarumma para que a saída de Ederson assim fosse oficializada. O Fenerbahçe deu chapéu no rival nacional Galatasaray, que também havia tentado a contratação do brasileiro. Aos 32 anos, Ederson deixa o Manchester City após 8 anos e a conquista de 18 títulos com a camisa azul. E agora é oficial, o Manchester City ele anuncia a contratação de Donnarumma. Declarou mais que oficializado. É isso mesmo, viu? No último dia, praticamente, da janela de transferências, o Manchester City anunciou a contratação de Donnarumma. O goleiro italiano chega do PSG por um valor de 35 milhões de euros, cerca de 222 milhões. Segundo é claro, o jornal britânico The Guardian, com contrato válido até 2030. Donnarumma é a grande aposta do time de Guardiola para substituir o Ederson, que já está de sair, como falei agora no notícia anterior, para o Fenerbahçe da Turquia.
Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo pelos produtos Natubio, são eles Acabe, Polimax, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Qualidade e variedade que o senhor e a senhora procura, vem para o lugar certo. Aqui fala e indico Drogaria G-Farma, pois tem os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega, ligou, chegou, está à sua inteira disposição. O número 99938-5505. Drogaria G-Farma, nossa receita é sua saúde. Finalizando esta minha participação, devolvo o som aos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois de lá, Dr. Lino Canuto dá continuidade ao meu, ao seu, ao nosso programa Embalo Total.